Então, gente, boa noite. Se eu não estou enganado, a aula passada a gente parou ali na Inquisição, né? Eu falei da Ordem dos Templários, falei ali das Cruzadas, né? Agora vamos falar da Inquisição, que foi essa ferramenta aí da Igreja Católica, né? Para manter o poder, né? Só achar aqui no material, achei. Então, a Inquisição, né? Ela também é conhecida, né, como Tribunal do Santo Ofício. Ela teve duas versões, né? Uma durante a Idade Média, né? Que é essa que a gente vai falar, que é do século, essa medieval, né? Essa Inquisição medieval durou do século XIII até ali pro século XIV, né? Foi ali na Itália, aqui, foi na França, na Alemanha e em Portugal. E teve uma que foi na modernidade, né? Que a gente vai estudar a modernidade mais para frente, mas já vamos falar dessa Inquisição aqui, que durou do século XV até o século XIX, e aconteceu em Portugal e Espanha. E essa foi a mais pesada, né? Essa que aconteceu na modernidade. Mas vamos tentar. O que importa aqui é o que é a Inquisição, que a gente tem que entender. Ela acontece em dois momentos históricos: na Idade Média, né? E na Idade Moderna. A parte mais forte dela é durante a Idade Moderna, lá na Espanha. Então, como começa a Inquisição, né? Como que chegam a esse. Para quem já viu, já conhece um pouco da história da Idade Média, né? Lembra que a Inquisição é aquele negócio lá que a igreja punia as pessoas por ser bruxa, por ser herege, queimava as pessoas na fogueira, tinha várias torturas e tinha várias coisas assim, né? As pessoas que cometiam pecados, muitas mulheres eram chamadas de bruxa por coisas simples, né? É isso que é basicamente essa Inquisição. Isso, como começou isso, né? Todo mundo que era considerado, todo mundo que tinha alguma dúvida, levantava dúvida ou alguma questão assim sobre a Igreja Católica durante a Idade Média, era chamado de herege, ou seja, era um pecador, né? Era um cara que estava indo contra o ideal da Igreja, que se dizia representante de Deus na Terra, né? Esses hereges chamados assim de hereges pela Igreja começaram então a sofrer diversas repressões da igreja. A igreja começou a bater de frente com esses hereges. Até que no ano de 1184, o Papa da época, né, determinou que os bispos então usassem a pena mais dura, né, da Igreja Católica, né, para a religião cristã, que é a excomunhão, né, que excomungasse, então, esse Papa mandou que os bispos excomungassem todos os hereges e que as autoridades mandassem então punir, não, os hereges, e que as autoridades que negassem essa excomunhão, né, ou essa punição, também deveria ser punido. Ou seja, se um imperador ou um rei, pensa, nesse momento a igreja era muito forte, então se o imperador ou um rei falasse, não, esse cara não é herege, eu vou defender ele também tinha que pagar por alguma coisa. Lógico que as penas nunca chegavam a ser muito grandes para os de cima, né? No ano de 1233, então, o Papa da época, né, chamado Gregório IX, ele cria esse sistema de punição, né, de julgamento desses hereges. Esse sistema de julgamento, nesse tribunal, é chamado então de Tribunal do Santo Ofício. O que esse tribunal investigava? Investigava e perseguia, além de punir também esses hereges, ou seja, era um tribunal específico para julgar se a pessoa cometeu um pecado, um crime ou alguma coisa que eles considerassem ali, que desse esse título de herege para ele. Ele fez alguma coisa ali que a igreja não concordava na época. Qualquer pessoa podia ser considerada herege, desde que a igreja não concordasse com você e você acabava indo para fogueira, né? Tinha esse julgamento, você passava por esse julgamento nesse tribunal, né? Que era a Inquisição. A Inquisição, então, é esse tribunal que vai te julgar se você fez pecado ou não.
No ano de 1252, então, o Papa, outro Papa já, chamado Inocêncio IV, ele autoriza que esses inquisidores, né, quem fazia esses juízes ali da Inquisição, utilizassem a tortura como método de extrair informação. Ou seja, a pessoa que era considerada herege ia para lá, para sede lá da igreja, e poderia ser torturado. O Papa tinha deixado, ok, pode torturar se ele, se ele for confessar, tortura ele. Só que nessa época as torturas ainda eram bem brandas, né? Comparado com essa que eu falei da Espanha ali, que é a segunda versão, que foi mais pesada. Nessa época aqui ainda as torturas eram menores. Não é menor, né? Porque a dor da tortura é uma dor de tortura, mas era mais leve do que acontece depois, né? No ano de 1478, então, ressurge, né, na Espanha, como eu disse, essa segunda versão da Inquisição. Só que na Espanha ela tinha como alvo não só os hereges, né, os considerados hereges, mas também os judeus, né, que moravam ali na Espanha, os cristãos novos, chamados de cristãos novos, ou seja, tinha acabado de ser convertido ao cristianismo. Então, na Espanha eles perseguiram também essas pessoas e os muçulmanos, né? A verdade é que esses grupos, então, eles eram uma burguesia muito forte, ou seja, os inquisidores, né? Eles faziam parte de uma burguesia alta do... Burguesia não, gente. Burguesia mesmo. Burguesia, da alta burguesia, mas eu vou explicar melhor esse conceito de burguesia depois. É, é isso, né? Na verdade, eu tô confundindo aqui, gente, né? Eles não eram burguesia, não. Quem era burguesia era esses judeus e cristãos novos que eram caçados, então, na Inquisição da Espanha. Eles eram ricos, então interessava para a igreja caçar eles, porque ameaçava o poder da igreja, né? E da nobreza. Então eles foram caçados pela Inquisição espanhola. Ou seja, o que é a Inquisição, então? Qualquer ofensa à fé da igreja e aos costumes era heresia. Se você, por exemplo, não comesse carne de porco, você já era considerado herege, por causa tinha que comer carne de porco lá na época, né? Todo mundo, quem não comia era judeu, se não me engano. Também, com o tempo, essa Inquisição incluiu outras pessoas, né, como os protestantes, né, os iluministas, os homossexuais e os bígamos, né. Quem mais? A punição mais pesada, como eu já disse, era a pena de morte pela fogueira, se era queimado ali vivo. E os confiscos de bens, né? Se você era rico ali, você tinha uma terra, uma pequena propriedade, não importa se era rico ou pobre, se você tivesse alguma propriedade, você foi condenado, você é um herege, você é pecador, você vai ter que devolver, pagar multa, né? E a igreja tinha poder de confiscar a propriedade dessas pessoas, né? No Brasil, olha que interessante, no Brasil não chegou a ter, né, um tribunal aqui, né? Um tribunal inquisitório aqui da Inquisição aqui no Brasil, fixo. Só que vários brasileiros chegaram a ser presos como hereges e mandados para Portugal para ser julgado lá. Cerca de 400 brasileiros foram condenados pelo tribunal, né, da Inquisição português e 21 brasileiros chegaram a ser queimados nas fogueiras, né? E é isso, né? A Inquisição é isso, é esse tribunal para julgar os hereges. E a pena mais forte era a fogueira. Tinha várias penas, a dama de ferro, esticava as pessoas, gente, era pesado. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Você só tem que entender que a Inquisição é isso, né? Esse tribunal para julgar os pecadores, né? De acordo com o que a igreja acreditava ser certo e errado. E aí, então, a igreja católica entra em crise, né? Depois disso tudo que eu contei aí, ó, cisma do Oriente, que divide a igreja entre, hoje em dia, a ortodoxa e a católica apostólica, as cruzadas, né, que acabam ali enfraquecendo a igreja, porque ela perde, ela perde todas as cruzadas, praticamente, né? Então começa uma crise da igreja católica, da fé. O povo começa a não acreditar mais na igreja. Acaba que como eu disse, tá surgindo ali cidades, né, nessas rotas aí,
começa a surgir mais cidades, então a igreja começa a perder mais força, porque favorece esse surgimento dessas cidades aí, que eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco. Esse surgimento das cidades favorece, então, o rei a ficar mais forte. E como o rei fica mais forte, a igreja fica mais fraca, ela perde poder. Lembra que ela mandava até no rei, o rei tinha que jurar lealdade ali, porque ela tinha muito poder. Com o renascimento do comércio, com o comércio renascendo por causa das rotas criadas pelos cruzados, que eu vou entrar mais em detalhe daqui a pouco, esse renascimento do comércio faz os reis ficarem mais fortes e a igreja mais fraca. Também acontece várias denúncias, né, com essa vida luxuosa da igreja, do alto clero ali, todo mundo esbanjando ali, não que tenha mudado muito hoje em dia, trono de ouro, estátua de ouro, essas coisas até hoje, não mudou muita coisa, é um processo que muda, né, com certeza, mas ainda temos muita riqueza na mão da Igreja Católica. E essas denúncias aí de luxo também enfraqueceu. Foi parte da crise do poder da Igreja Católica. Aí, ali no início do século XV, a igreja chegou a ser comandada, chegou até a ser comandada por 3 papas diferentes, tão fraca que ela estava. E aí, outra coisa também que eu vou falar mais à frente, que deixou a igreja mais fraca, foi a Reforma Protestante, que eu vou entrar em detalhes numa aula específica. Então, a gente acaba a Igreja Católica, que é isso, a Igreja Católica, basicamente. E aí a gente vai pro declínio da Idade Média, né? Que é a Baixa Idade Média, chamada de Baixa Idade Média. Deixa eu ver o chat aqui. Exatamente, esse do cavalo é bem pesado. Tinha uma que eles colocavam um rato com muita fome num balde e amarrava esse balde no seu peito. Aí o rato ia roendo e comendo sua carne e até entrar pra dentro e te matar. Isso era uma tortura até acontecia mesmo. Então o que é a Baixa Idade Média, né? Continuando aí. Só arrumar o material aqui um minuto. A Baixa Idade Média ela é ali no final do século X, né? E começo do século XI, onde a Europa, né? Aquele momento ali da Europa estava mais calmo. Os bárbaros, né? Os bárbaros, não, os vikings, não estavam invadindo tanto a Europa nesse momento, entre o século X e o século XI. Também é considerada também começa a cair a mortalidade pela epidemia, né, na época da peste negra. A população que estava ali distribuída pelos feudos, então começou a crescer, começaram a ter mais filhos, né, nos feudos ali, começou a crescer a população ali no interior, ali na zona rural, né. Para vocês terem uma ideia, a Alta Idade Média é mais caracterizada pela ali, final do Império Romano e estruturação do feudalismo, né, que viria a ser o feudalismo, e a Baixa Idade Média é o final ali. Já é quando está no auge do feudalismo e começa a cair, começa a perder força a Idade Média, né? Então, entre os anos 1000 e 1400, a Europa passou por muitas transformações, né? Uma delas foi a revitalização do comércio, o surgimento de várias cidades, consolidação da burguesia, de uma classe, essa classe nova, né, que é a burguesia, enfraquece, né? Como eu disse nas aulas passadas, o senhor feudal começa a dividir tanto poder e começa a se enfraquecer, os senhores feudais, e também o fortalecimento dos reis, né? A figura do rei volta a ser central e importante ali pela primeira vez, né? Antes era um imperador, né? O que acontece com essa revitalização do comércio? Revida ali, o comércio renasce ali. Como que renasce? Como estava tendo as cruzadas, vocês lembram? Estimulou, né, essa circulação de... Só um minuto, gente. Tô confuso aqui. Antes de eu entrar nessa parte das cruzadas da revitalização, eu quero falar do que ajudou, o que surgiu ali, né? Com o tempo, a galera foi reproduzindo ali na zona rural, foi tendo mais filhos, foi crescendo.
e começaram a desenvolver novas ferramentas. Uma delas era um arado chamado charrua, que era de ferro, né? Antes era de madeira. Então, o que mais? Esse arado de ferro tinha força de 40 trabalhadores, ele podia fazer a mesma coisa que 40 trabalhadores. Começou a desenvolver ali a população na zona rural. Entre o século 11 e 13, os árabes, né, os muçulmanos introduziram o moinho de vento, uma coisa nova que não existia ali na Península Ibérica, que é onde a gente vai mais para frente dar uma olhada, que é onde surge Portugal e Espanha. Que mais? Aumenta a produção agrícola, começa a aumentar. Lembra que eu disse que a comida era feita ali só que eles produziam ali de comida no feudalismo? Era só para eles sobreviver mesmo. Não tinha excedente para vender, só para trocar, mas era só isso, basicamente. Era um comércio frio, economia fria. Só que aí, como as pessoas começaram a se reproduzir e ter mais pessoas ali na zona rural, começou a aumentar a produção agrícola, certo? E também por causa dessas novas ferramentas, desse novo arado, esse moinho. Então começou a aumentar a produção. E como aumenta a produção, começou também a aumentar a população, que comia cada vez melhor, né? Não todo mundo, óbvio, mas que comia melhor e por estar longe do centro da cidade, estava longe da peste. Então, entre o ano 1000 e 1300, acaba que a população salta de 42 milhões de pessoas na Europa e vai para 73 milhões de pessoas. É um salto grande. E aí o que acontece, então? Como eles estão produzindo mais, começa a sobrar mais coisa, que é o chamado excedente, né? O que sobra. Esse excedente agrícola, né? Esse resto, assim, que passava além do que eles consumiam ali, passou a ser vendido, então, cada vez mais, começou a ser vendido, né? E começou a reaquecer o comércio. O comércio começou a reesquentar ali, as pessoas começaram a vender as coisas de novo. Tinha excedente para ser vendido. Então começa a voltar a circular dinheiro, as pessoas começam a trocar mercadorias em dinheiro, moedas, né? Alguns camponeses ali começam a comprar a própria liberdade do senhor feudal. E quando ele compra ali a liberdade do senhor feudal, ele não é escravo, né? Ele é preso à terra, ele deve algo para o senhor feudal. Quando ele compra essa liberdade, ele vai para onde? Ele não vai ficar ali, na zona rural, sendo oprimido. Ele vai para a cidade. Os camponeses começam a migrar para a cidade de volta, né? Alguns deles permanecem no campo, mas começam a ganhar um salário. Não é mais ele que deve ao senhor feudal. O senhor feudal começa a pagar salário para ele. Que Na mais? verdade, do senhor feudal não é que o pessoal começava a plantar e saía de lá apenas o sustento da família? O salário não veio a ser só depois? É isso mesmo. Mas assim, com o tempo, né? Com essa, como é que eu posso dizer? Esse aumento ali de excedente agrícola, ou seja, começou a sobrar comida. Essa não é sobrar, né? As pessoas comiam, tinha uma mais fartura. Então, por ter mais comida, eles começaram a vender. E por começar a vender, começaram a reaquecer o comércio. Ou seja, os camponeses, só um minuto. Os camponeses, eles começaram a ter dinheiro, ter mais coisas para trocar. E como eles trocavam em moedas, algumas vezes, né, fora dali, eles começaram a comprar a própria liberdade. Ou seja, eles queriam sair dali queriam sair dali das terras do senhor feudal, e os que não queriam sair começaram a ficar ali e ganhar alguma coisa para ficar ali. Ou seja, eles trabalhavam, mas como eles já eram livres, né? Vamos dizer assim, não é presa à terra mais. Eles começaram a ganhar essa espécie de salário ali. Só que eu não sei se o salário nessa época era realmente dinheiro, era moeda. Só que eles ganhavam alguma coisa, era, como é que eu vou dizer? Assalariado, né? Ganhava alguma coisa, não era mais simplesmente a terra para plantar, que era o que ele ganhava, né? Que mais? Então, o que aconteceu? Com a circulação de moeda, né, que voltou a circular também, como eu disse, os senhores feudais então começaram a preferir que os camponeses pagassem imposto em dinheiro, não mais em comida, não mais em plantação. Agora os camponeses pagavam também em dinheiro, porque isso valia mais para eles.
esse trabalho, né, que era chamado de corvéia, né, que ele trocava a corvéia, né, em troca de morar ali na terra do senhor feudal, naquela propriedade agrícola dele ali. Ele trocava em troca de comida para morar ali. E o senhor feudal dava o espaço e proteção. Só que agora o senhor feudal viu que o comércio estava reaquecendo, que a circulação de moeda começou a crescer mais e valer mais as moedas. Então ele preferiu que os camponeses, em vez de trabalhar e dar o alimento, trabalhasse e desse a moeda, né? E isso foi o processo de monetarização que acabou enfraquecendo essa relação feudal, né? Porque, como eu disse, como a aluna aí, a colega de vocês disse aí, a relação que tinha o camponês com o senhor feudal era só a terra ali. Então, como a relação feudal era a terra, agora o senhor feudal estava recebendo em moeda, começou a enfraquecer. Os camponeses começaram a ter dúvida, né? Por que eu estou fazendo isso? Outra coisa que também, como eu disse, agora eu cheguei lá finalmente, que é a parte das cruzadas. Como que o comércio fortaleceu? Começou a surgir muita coisa ali com as cruzadas, né? Eles abriram rotas de caravanas para ir lutar longe, como vocês viram no mapa aí, ó. Eles vão longe. Então eles criam essas rotas aqui, ó, para ir lutar. Só que as rotas fica lá. Então o que acontece? Os comerciantes começam a usar, né? Então as cruzadas elas acabaram que estimulando a circulação de mercadoria de um lado para o outro. Os próprios cruzados, as pessoas que lutavam nas cruzadas, levavam para casa deles alguns produtos lá do Oriente, como as especiarias, né, chamadas especiarias famosas, que é o cravo, canela, pimenta, noz moscada, seda, essas coisas. E isso era comercializado em algumas cidades no caminho, como Gênova e Veneza, que foram as principais cidades ali. Tanto que quando chega o Renascimento é por ali na Itália ali que o negócio é mais intenso, né? Como eu disse, abriu-se vários caminhos, né, para fazer comércio com as cruzadas. Então os mercadores começaram a usar esses caminhos. E por causa dessas caravanas comercial começou a surgir algumas feiras no caminho. Ou seja, tipo uma feirinha que tem assim nas cidades, que juntam todos os comerciantes e ficam ali vendendo as coisas durante um período. As pessoas começaram, os comerciantes iam, então vamos montar uma feirinha aqui, porque aqui passa várias rotas diferentes, então começaram a montar feirinha, depois começaram a montar, com o fluxo de pessoal aumentando nessas feiras, começou essas feiras a se transformar em outras cidades, começaram a surgir novas cidades, por causa dessa intensidade do comércio. Esses centros urbanos, então, que nasciam ali, eles estavam dentro dos feudos, né? Ou nos chamados burgos, né? Que ficava em torno do feudo, né? Ficava em torno dele, né? Então, os habitantes dessas cidadezinhas, né? Centros urbanos que estavam nascendo ali nos feudos, eles tinham que pagar impostos, né? Para o dono da terra, para o senhor feudal, ou conseguir uma carta, né? De liberdade ali, né? Que era chamada de carta de franquia, que permitia então que os moradores administrassem aquele pequeno pedaço de terra do senhor feudal, como se fosse uma pequena cidade, né, uma cidade, mas também era do senhor feudal. Só que essa carta de franquia dava vamos dizer, esse dono da cidade esse direito de administrar ali. Ele administrava como? Com algum conselho, uma assembleia, uma eleição de algum prefeito, essa coisa assim. Eles tinham direito. Dessa carta, né? Só essa carta deve direito. Esses núcleos urbanos, como eu disse, foi formando, né? Com o comércio. Cada lugar da Europa ali teve um nome diferente. Em Portugal e na Espanha, essas aglomerações ali, esses centros urbanos que estavam nascendo, era chamado de conselho. Na Península Itálica, era chamado de república. Em algumas cidades, né, como alguns países como na Alemanha, onde hoje é a Alemanha, esses núcleos urbanos eram chamados de cidades livres. E na França eram chamados de comunas.
Agora eu vou falar um pouco da burguesia, né? Como que surge a burguesia. Eu acho que tá um pouco de ordem no slide, mas eu acho que vocês estão entendendo. Não sei, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, gente. É porque eu pus algumas coisas essas aqui que eu não tinha posto no slide. Vamos falar então um pouco do surgimento da burguesia, como que ela surge, né? A burguesia, ela surge ali ao longo do século XI e XV, né? Ela é uma classe social, um segmento da sociedade. Ela nasce no final do século X, né? Como eu disse, começo do XI, com muita limitação, né? Com troca, limitação nas trocas, né? O... Quem que são os burgueses, né? Primeiro vamos dizer o que dá nome ao burguês, por que chama burguês. Como eu disse, né, as cruzadas abriram várias rotas comerciais, e com as cruzadas, essas rotas comerciais, essas cidades que estavam nascendo ali, surgiu também novas profissões. Essas profissões eram os mascates, os comerciante ambulante, vendedor de feira e alguns grandes mercadores também. E isso dava maior possibilidade de lucro para essas pessoas. Dentro dessas cidades que surgiam, essas vilas, essas cidades ou aldeias, esses centros urbanos que estavam surgindo por causa do comércio, surgiu os burgos, né? O que esses burgos? É essas aglomerações, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um burgo. É uma aglomeração que formava em torno do castelo ou da igreja. Aqui tá a igreja, aqui tá o castelo. Eles ficavam em volta porque para eles valia a pena, né, gente? Ó, tá vendo? Ó? Os comerciantes precisavam ser protegidos. Tinha uma muralha em volta. O burgo ficava perto da igreja ou perto do castelo. Quem que eram os burgos? Quem que moravam nos burgos, né? Os burgueses. Essas casinhas aqui, ó. Quem que eram os burgueses, então? Era os moradores do burgo, que eram mercadores, artesãos, só que eles não tinham vínculo com o senhor feudal que morava aqui no castelo. Ele não tinha vínculo. Ele estava aqui só pela proteção. Ele pagava imposto, mas não era um servo, por exemplo, que ficava ali, era preso ali para servir o senhor feudal. Ele não era preso à terra. Ele estava ali porque ele queria. Ele queria proteção. E aí os burgueses, então, são essas pessoas que moravam nesses locais, comerciantes e artesãos. Inicialmente, a palavra burguês significava pessoa livre. Por isso, livre, no caso, no sentido de que não dependia do senhor feudal, não era servo do senhor feudal. Só que com o tempo, né, o burguês passou a ser pessoa que tem muito dinheiro e meios de produção, né, como os comerciantes, os banqueiros e os empresários. E então os burgueses é quem morava nos burgos. E então esses artesãos e comerciantes, banqueiros, etc., fez uma nova classe social surgir, que eles se uniam, né? Eles eram fortes, que era a burguesia, chamada de burguesia. Até hoje existe a burguesia. Que surgiu também por. Vamos dizer assim, cada feudo, cada feudo tinha sua própria moeda. Cada feudo tinha sua própria cultura, tinha sua própria forma de calcular o preço das coisas. Ou seja, isso dificultava a expansão do comércio. Ou seja, você tinha que vender uma coisa nessa cidade aqui, por exemplo, era uma moeda, um preço, você conseguia pôr um preço aqui. Mas em outras cidades era totalmente diferente, às vezes não valia a pena ter. Então a burguesia, né, os burgueses, surgiram exatamente tentando burlar isso, esse negócio de ter preços diferentes. Eles se organizam como classe, que é a chamada classe burguesa ou a burguesia. Se organizam para ir contra esse tipo de sistema, né, que tem moedas diferentes, preços diferentes, valores diferentes, dependendo do feudo que você está. Pensa, para um comerciante isso não vale a pena. É muito complexo fazer uma negociação que cada lugar é uma nota diferente, uma moeda diferente. E a gente está falando de feudo, ou seja, era vários feudos. Então, pensa, questão de pouco espaço viajando ali, né? Não é pouco espaço
físico mesmo, mas numa viagem, em cada cidade você tinha que pagar uma moeda diferente para uma coisa que às vezes não valia a pena. Então, os burgueses, né, a burguesia se organizou como? Criando as chamadas corporações de ofício, ou guildas também chamadas de guildas. O que eram essas guildas, né, essas corporações de ofício que está aqui? Né? Vamos dizer assim, as corporações de ofícios, ela era um instrumento de cooperação entre esses burgueses. Eles tinham o objetivo dessas corporações, dessas guildas, né? Eles se juntavam ali, os burgueses, para deter o monopólio da produção, ou seja, dominar a produção de alguma coisa, de algum produto. Essas corporações surgiu ali para o século XII e tinha o objetivo, então, de defender os interesses dos artesãos e dos comerciantes, ou seja, defender os interesses da burguesia, essas corporações de ofício. Foi assim que a burguesia se tornou uma classe, se organizando. O que essas corporações de ofício tinham como objetivo, então? Além de defender, né, o interesse da burguesia, ela garantia a qualidade das mercadorias que estava sendo vendido por exemplo, um sapateiro. Então, todos os sapateiros que fizessem parte de tal guilda ou de certa corporação tinham um padrão de qualidade ali. Eles também impediam o excesso de produção para evitar a queda do preço, ou seja, se tivesse muita coisa para vender, eles diminuíam a produção e aí o preço continuaria no mesmo, né? Não precisaria baixar pelo excesso. Eles também interferiam na quantidade de produto disponível na cotação de mercadoria, é isso que eu acabei de dizer, né? Faltava produto, quer dizer, eles faziam o produto ser só o suficiente para não precisar baixar o preço. Eles praticavam uma técnica que é chamada de corporativismo, ou seja, eles impediam que as pessoas que fossem de fora dessas corporações, ou seja, as pessoas que não faziam parte dessas guildas, tivessem alguma autonomia. Não podia fabricar sem estar parte da guilda, porque senão os caras começavam a te boicotar. Isso é chamado corporativismo, entendeu? Os caras combatiam essa concorrência e preservava a corporação, né? Quem estava ali na corporação de ofício. Algumas corporações de ofício, por exemplo, tinham oficinas têxteis, né? Nessas oficinas os homens cuidavam da tecelagem, os homens cuidavam da costura e também do bordado. E pra vocês terem uma ideia que legal, né? Diferente, né? E a mulher, nos têxteis, né? Elas só ficavam com os acabamentos. Na metalurgia e na construção civil, eram as mulheres que trabalhavam como pedreiras, carpinteiras, ferreiras, etc. Lógico que tinham homens também. Só que é uma curiosidade aí. As mulheres também trabalhavam de pedreiras e etc. Dos trabalhos mais, vamos dizer assim, pesados na época. Para ver que a gente não tem diferença, né? Não faz diferença. Esses locais, então, era a base, né, para a divisão do trabalho que seria feita por toda a Idade Média ali, né? Toda não, né? Da Baixa Idade Média, né? Mudança do feudalismo para essa mudança, vamos dizer assim, tá começando aí a mudança para o que seria futuramente, talvez, né, o capitalismo. Porque aqui nasce a burguesia, que nasce os comerciantes se unindo em corporações para ter vantagem durante as suas vendas ali. Como era feita a divisão do trabalho nessas corporações? Tinha o mestre lá no topo, né? O mestre era dono da oficina e dono das ferramentas. Ele ganhava todo o lucro que era obtido ali, vendendo essa mercadoria. Tinha os oficiais, ou também chamados de jornaleiros, que eram os empregados, né? E tinha os aprendizes, que geralmente eram crianças, né, que entravam ali na oficina para aprender alguma profissão desde pequeno. E acho que por hoje, gente, eu vou deixar assim, porque no próximo eu já volto no fortalecimento dos reis aqui, que começa os estados nacionais, surgem os estados nacionais.
Aí surge a França, a Inglaterra, mas não vai dar tempo de falar hoje. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês já sabem. Só chamar no WhatsApp. Pra mim tá tranquilo também. Tranquilo? Beleza. Vocês estão entendendo? Tá dando para entender? Tá dando pra entender sim. Beleza. Fazendo. Deixa eu ver os comentários aqui. Gente, esse negócio do grão de café eu não sabia, não. Pesado. Vou ver depois. Aqui no Brasil é triste, viu? Que não. Até hoje, né? Tem muita coisa pesada, né? Tipo escravidão moderna, essas coisas. Então, gente, é isso. Eu acho que falei tudo que tinha que falar hoje. Então, vamos só repassar rapidinho. O comércio renasce. O comércio era frio na Alta Idade Média, no começo da Idade Média, porque crise do Império Romano, fim do Império Romano, né? Do Ocidente, que mais? E a peste negra. As pessoas vão para a roça, vai para a zona rural. Depois, então, nessa parte aqui, na Baixa Idade Média, as pessoas voltam para a cidade, começam a voltar a criar novas cidades por causa das rotas que estavam sendo criadas ali pelos comerciantes. Então, o comércio começa a renascer, surge as cidades, novas cidades, começa a crescer essas cidades. Tem as corporações de ofício, né? Que é esses lugares que surge a burguesia, nasce a burguesia dentro desses comerciantes se juntando, e se juntam, formam as corporações, e nasce a burguesia. Então fortalece, nasce a burguesia. E aí depois eu volto aqui. Os senhores feudais começam a perder força nesse momento. Mas aí eu volto na próxima aula. Então, gente, por hoje é isso, né? Boa noite a todo mundo. E Muito até obrigada amanhã. pela aula.